Existe um roteiro que todo concurseiro segue. Começa a estudar, pega o edital e vai logo para buscar os livros e as aulas e as mais de 400 horas de videoaula que precisa estudar, os livros de mais de 1000 páginas que precisa estudar para passar na prova, né? E isso não é diferente no Exame Nacional da Magistratura, em que muita gente pega as doutrinas mais pesadas para estudar. Eu sempre falo da importância de estudar a doutrina aqui, né, nos vídeos que eu gravo, mas existe um jeito de você identificar melhor a ordem de importância de cada assunto, né, que você vai estudando, e isso você pode fazer de uma forma muito mais natural do que você imagina. Mas você precisa estar disposto a alguns pontos, a enfrentar algumas verdades, alguns pontos que a gente vai falar nesse vídeo. E isso envolve, inclusive, banca, o jeito que você estuda, como você faz a identificação de cada matéria. E às vezes é mais importante você gastar um tempo, mas não muito, mas um tempinho. Isso aqui é para ser rápido e é para você sempre estar ajustando ao longo do caminho. Então são 3 coisas essenciais que você pode fazer para reduzir a sua jornada de estudos. Para quem não sabe, eu estudei aproximadamente 1 ano e meio até chegar na prova oral. Da prova oral em diante foram mais em torno aí de 6 meses, né? E essa relativa rapidez, né? Foram 4 provas que eu prestei, ou 5 provas. Se deu por conta de... A primeira aprovação numa prova objetiva veio 5 meses depois de começar a estudar. É muito por conta de o que a gente vai falar aqui, então, nessa aula de hoje. Eu tô com um roteiro aqui para eu não viajar. Eu já dei uma viajada, já saí do roteiro. Mas eu fico sempre aqui para não fugir muito do assunto e não ficar um vídeo muito viajado na maionese. Então, a questão é a seguinte. A gente tem um ponto de partida da prova que é o edital, tá? Mas e se eu dissesse que a sua prova não começa no edital, mas sim na estatística? Que é aquele negócio, a gente, por exemplo, vai lá para o ENAM, a gente vai ver lá, Convenção das Nações Unidas sobre o combate contra a corrupção. Tá lá, pode abrir o edital, que tá lá no seu edital do Exame Nacional da Magistratura. Não caiu até agora. Pode ser que caia no ENAM 2025.2, e a gente está gravando esse vídeo um pouquinho antes do 2025.2. No 2026.1, pode ser que sim. Mas de 36 questões, a gente teve nenhuma. Então tá 36-0 sobre convenção da ONU. Certo? Então em penal a gente já sabe que tá 36-0. Então a maioria dos... esse é o primeiro ponto. Que a maioria sai do edital e já sai estudando todos os assuntos em ordem. Como se tudo tivesse exatamente o mesmo peso. Isso é um erro assim, que eu considero primário, porque ao lado do edital você tem que entender estatística de prova. Então, por exemplo, no ENAM, a gente tem que entender algumas estatísticas. Primeira é aquela que a gente sempre fala, 16 questões são para constitucional e 6 questões são para direitos humanos. Quer dizer que eu sei que a maior quantidade de incidência é de direito constitucional, sendo que mais ou menos 11 questões são de constitucional, entre aspas, puro. A gente vai ter 5 questões em torno de 5 questões, uma média de 5 questões para constitucional tributário, noções de processo penal aplicada na Constituição e direito constitucional do trabalho.
Então quer dizer que não vale a pena a gente investir o mesmo tempo para constitucional e para direitos humanos. Isso já é uma parte muito importante. Porque se eu pego o método tradicional de pegar o edital e ponto a ponto, o que vai acontecer? O ponto 1 de direito constitucional, que é poder constituinte, e o ponto 1 de direitos humanos, que são as características de direitos humanos, não são exatamente esses, mas é um exemplo. Se eu olhar friamente o edital, eu vou achar que eles têm o mesmo peso e eu vou dedicar o mesmo tempo. Outro ponto importante é a quantidade de questões que eu tenho. Eu tenho 30% de jurisprudência, 20% de doutrina e 50% de lei seca. Uma média das 4 provas. Renan 2024.1, reaplicação de Manaus, 2024.2, 2025.1. E aí eu pego doutrina, né? Normalmente o primeiro passo é eu pego o edital, pego doutrina, ou eu pego o edital e faço videoaula. Mas calma aí, uma grande parte, não precisa ser a maior parte, mas uma grandíssima parte, 40%, 30% talvez, do seu tempo de estudos tem que ser lei seca. Tá? Porque por melhor que seja a doutrina, por melhor que seja a aula, você não está lendo o texto de lei. Lógico, você lê o texto de lei sim. Aqui a gente coloca os slides com o texto de lei. Você, numa doutrina, vai ter lá o texto de súmula, o texto de lei, para você ler no decorrer da doutrina. Mas não são todos os artigos da doutrina. Se a gente pegar, por exemplo, comunicação dos atos processuais em processo civil, tem muita coisa que a doutrina não fala, porque ela foca nas partes mais teóricas. E as partes mais burocráticas, vamos dizer assim, que é a comunicação de ato processual, ela é muito burocrática. Uma parte bem burocrática, cheia de regrinhas, né? Isso acaba não se traduzindo na doutrina, porque não faz nenhum sentido pedagógico para a doutrina ter aquilo lá, certo? Outro ponto é você saber que, por exemplo, inconstitucional, artigo 5º, artigo 37, processo legislativo, caiu em todas as provas. No ENA 2024.1.2, 2025.1. Então, daqui, a gente, de uma análise que a gente está fazendo de acordo com o que eu já busquei, né? Mas a gente já começa a entender, por exemplo, a gente falou bastante de constitucional aqui. Então, você já começa a ter um direcionamento. Então, antes de eu pegar o livro do Pedro Lenza, por exemplo, eu já sei mais ou menos o que eu preciso ter mais atenção. Então, quando eu chegar lá na parte de direitos fundamentais, quando eu chegar na parte de processo legislativo, eu já tenho uma noção muito grande de que aquele capítulo do livro ele é importante. Quando eu passar, por outro lado, pela parte introdutória lá de sentidos da Constituição, não que eu vou passar por aquilo lá e meio que, não, mas eu sei que eu não preciso investir tanto tempo. Então eu vou pegar lá os sentidos, entender mais ou menos, tem o sentido político, sentido sociológico, La Salle, né, Ferdinand de La Salle, tá? Beleza, mas eu não vou destinar a mesma energia, né, que eu destinaria para direitos fundamentais, né, que a gente teve questão em todas as provas, inclusive prova com mais de uma questão. Então, quer dizer que eu preciso ter essa clareza antes de começar a estudar. Porque, do contrário, eu estou estudando às cegas. E aí eu estou destinando uma energia absurda para alguns pontos do edital que não caem.
E não quer dizer que não cai, que não é importante, eu não preciso estudar, mas é que eu posso manejar o meu tempo, a minha energia. Isso faz com que eu tenha um certo atalho nos meus estudos. Então, eu não vou demorar um ano e meio, 2 anos para formar minha base, por exemplo. Às vezes eu consigo fazer isso em 6 meses, em 8 meses, lógico, com muita disciplina, etc. Mas já é uma divisão, não é um bizu isso aqui. Isso aqui é a estrutura do seu estudo, que é totalmente diferente. Tá? Beleza. Esse foi o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto é a estatística é tão importante ou mais importante do que o seu edital. Beleza? Segundo ponto. As bancas têm a sua assinatura. Então, banca tem uma assinatura. Tá? Todo mundo sabe que o maior problema que os candidatos enfrentam é a FGV. Se a gente for pegar a VUNESP, TJ São Paulo, as notas de corte são acima de 80. Isso para eu não arriscar falar que é acima de 85. Mas geralmente fica em torno de 83 e 85. As provas do TRT2, que eram banca própria, regional, magistratura do trabalho, também ficavam sempre em torno de 83 e 85. Porque o perfil de prova ele era um pouco mais, e eu gosto de falar isso, eu acho as duas provas, TJ São Paulo, VUNESP e até então, quando tinha o TRT2, as provas mais justas que tinham. Porque realmente é cobrar um conteúdo mais prático, mais próximo de uma prática de magistratura. Mas deixando esse comentário de lado, para não fugir do roteiro, a questão é que as bancas têm uma assinatura. Então, quando eu ia fazer a prova do TRT2, eu já sabia o que ia ser cobrado. Não o que ia ser cobrado, mas a forma, o formato. E que tipo de coisa se cobrava. Era muito mais texto legal, né? Assim como é a VUNESP, é uma linguagem mais direta, um enunciado mais curto. Todo mundo sabe que o problema hoje é a FGV, né? A FCC tem uma cobrança assim um pouco também legalista, mas tem algumas pegadinhas, algumas sacanagens de, por exemplo, na alternativa eu trocar o texto da lei que tinha salvo e tirar o salvo. Esse tipo de pegadinha de decoreba, é um pouco mais decoreba e não dá para você pegar a essência da coisa e conseguir resolver como você consegue na VUNESP e no TRT São Paulo, por exemplo, que é o primeiro exemplo que eu dei. Mas a FGV, eu acho que ela alcança hoje um nível, consegue alcançar um nível de dificuldade para a prova objetiva que nenhuma outra banca consegue. E esse nível de dificuldade que eles conseguem alcançar vem muito por conta de uma assinatura completamente diferente. A assinatura que eu estou querendo dizer é linguagem. A linguagem de prova deles é completamente diferente. Muito por conta daqueles casos hipotéticos longos. Então, o estado delta, etc. O governador do estado delta, o prefeito do município sigma, né? E eles inventam aqueles casos hipotéticos, né? Esses casos hipotéticos muitas vezes vêm do julgado, do próprio julgado. É uma prova que cobra muita jurisprudência. Então, eles pegam os fatos daquele julgamento e trazem para a prova. Isso é muito comum de acontecer, mas não necessariamente, né? Mas o que acontece? A FGV, como ela tem aquele caso hipotético longo, a FGV consegue exigir mais raciocínio do que decoreba. É muito mais raciocínio. Tá? E é o raciocínio aplicado a um caso concreto. É diferente da VUNESP e do TRT2, que você conseguiria raciocinar para resolver uma prova um pouco mais, um enunciado um pouco mais simples. Não. Aqui é aplicar àquele caso concreto. E aí, a única questão que pouca gente fala é que, além do enunciado, compõe uma parte muito importante da prova da FGV o seguinte, que então vem lá,
João propôs uma ação contra Ricardo e tal, e Ricardo perdeu, e aí o Ricardo fez um recurso sustentando tal e tal e tal e tal. E aí, de acordo com o entendimento do STJ, né, normalmente é assim, né? De acordo com o entendimento do STJ, o recurso de Ricardo deve ser aí, provido, aí não provido, certo? Aí vem provido, não provido e não provido. Tá, professor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que essa primeira parte, ela é o jeito de a gente fazer uma primeira resolução da questão. Porque muitas das vezes do enunciado você consegue entender o que a banca está cobrando. Então, por exemplo, a banca está cobrando uma regra nova sobre juros de mora e correção monetária da Lei 14.905 de 2024. E o Ricardo tinha razão no recurso dele. Então Ricardo, tenho razão, certo? Então eu sei que o recurso dele deve ser provido, isso eu já sei. Então eu consigo eliminar 3 respostas que estão dizendo que não é provido. Lógico, não quer dizer que eu não vou ler a alternativa inteira, mas eu já sei que eu consigo eliminar. Agora vem a questão que eu vou colocar até em outra cor aqui, ó. A gente tem a segunda parte da alternativa, que é a justificativa. Provido por causa disso, não provido por causa daquilo. Então, é muito importante você ter essa técnica de resolução para a FGV. Porque isso aqui envolve a aplicação do raciocínio. É você, primeiro, conseguir filtrar as alternativas incorretas e manter apenas as corretas dentro do jogo. E aí, se debruçar e conseguir ter um pouquinho mais de tempo para você analisar as justificativas da resposta dadas pela alternativa. Provido porque a Lei 14.905 alterou regras de correção monetária e juros de mora. Aí o outro é provido porque sempre foi assim no Código Civil. Então você sabe que a que fala que sempre foi assim no Código Civil está errado. Então, é um exemplo bem bobo aqui, mas ele demonstra que a gente tem para cada prova um estilo de enfrentar a prova objetiva diferente. Então, isso aqui envolve saber eliminar alternativas. Por quê? Porque você vai ganhar tempo. E a prova da FGV é uma prova de fôlego. A prova da VUNESP é uma prova de controle, de paciência, para você enfrentar todas as questões e conseguir enfrentar a prova. A prova da FCC já é uma prova mais de decoreba. Então, quando você está na reta final da prova da FCC, você já sabe como você deve se comportar no seu estudo. Focar nas decorebas, fazer bastante questão. Mas a FGV, ela tem um ponto específico que você precisa saber reconhecer esse padrão e agora você já vai ficar mais atento ou atenta para reconhecer esse padrão que a FGV usa nas suas provas, e aí você consegue identificar melhor as pegadinhas e ter mais tempo também para fazer a prova. A questão é que você precisa de muito volume para a FGV. A FGV tem essa diferença em relação às outras bancas, que você precisa de volume. Então começa lá, com provas da magistratura. Resolve tudo que você conseguir de magistratura. Resolveu tudo, vai para o Ministério Público, para a Defensoria, vai para outras bancas, vai para outros cargos como procuradorias. O que você encontrar da FGV que seja de cargo jurídico que exige a nível superior, você vai resolver. Primeiro magistratura, depois abre para Ministério Público, Defensorias, depois vai abrindo para procuradorias, analista legislativo de Piraporinha do Bom Jesus, o que aparecer você faz
para você ficar cada vez mais treinado, ficar cada vez mais treinada para identificar o padrão da FGV. Então, ponto 1 foi, prova não é edital, não é só o edital, mas é também a estatística, tão ou mais importante quanto. A FGV tem uma linguagem, tem uma assinatura e você precisa saber ler essa assinatura, segundo ponto. E agora o terceiro ponto, que é o ponto mais importante para mim da aula de hoje, que é o estudo. Ele é um ciclo permanente de construção e reconstrução. O que quer dizer isso? Muita gente acha que o estudo é linear, né? Então eu parto daqui e estou indo lá para frente, certo? E aqui, em cada ponto da linha, eu tenho pontos do edital. E aí eu vou vencendo esses pontos do edital e aí eu vou riscando eles. E quando eu chegar aqui, eu estou aprovado, né? E na verdade não é nada disso, né? O estudo ele é um ciclo. Ele é um ciclo de construir e reconstruir, construir e reconstruir. Porque o que acontece, na verdade, é isso aqui. Você leu esse ponto do edital e você vai esquecer dele. Você vai esquecendo. Então você vai ter que fazer um ciclo e retornar aqui. E mais outro ciclo e retornar aqui. E vai fazer isso várias vezes. Então por isso que eu sempre falo que a gente pensa num ciclo gigantesco com 14 livros diferentes de 1.500 páginas cada uma. E toda a jurisprudência dos últimos 5 anos e achando que estudar para magistratura é virar uma enciclopédia ambulante, quando não é. Na verdade, ele é um ciclo de você construir e reconstruir, construir e reconstruir. Às vezes, o que acontece é que nesse primeiro ciclo, você inclusive passa batido por um ponto do edital, passa por uns 3 pontos aqui. Quando você retorna, você volta e vai pegando esses pontos no caminho. Teve ponto que você não tinha maturidade e você vai construindo maturidade. Agora aquela parte do edital que ficou meio capenga, agora você consegue estudar melhor. Então, quer dizer que esse estudo ele não é visto como uma linha, ele é um ciclo. Ele se renova a todo momento. Então, a gente consegue, agora você consegue já entender que isso é meio que intuitivo, que se você cria um plano de estudos muito longo, eu vou pegar todas as referências doutrinárias, os melhores livros, os mais completos de todas as matérias, você nunca vai terminar o primeiro ciclo. Mas imagina que você termina daqui 2 anos, daqui 3 anos, com muita disciplina, né? Ler tantos livros assim. Quando você tiver que voltar, vai ser de novo. E aí o ciclo vai demorar mais 2, 3 anos para você fazer. E não é isso. Na verdade, é um ciclo que você tem que entender que esse primeiro ciclo, algumas coisas vão ficar de lado. Você não vai ler lei de licitações no primeiro ciclo. Você talvez vai passar por cima dela, vai dar uma lida, aquela passada de olho, leitura dinâmica sobre a lei de licitações. Você aceita perder alguns pontos para que você consiga estudar outros e aproveitar melhor o seu tempo e aí conseguir passar por aquilo e deixar algumas coisas de lado. E a sensação que acontece quando você é aprovado, na verdade, não é uma sensação de que você fez tudo que você se propôs a fazer e seu plano foi perfeito e você passou. Na verdade, é o contrário. Parece que faltou tanta coisa que quando você passa, fala, pô, mas é só isso, era só isso. Então, no final, parece que ficou faltando quando você passa. E isso é natural, você vai ser aprovado não quando você terminar tudo que você se propôs, mas quando você entender que não existe plano de estudos 100% correto, que é uma construção diária ali de conhecimento. Então, você vai adquirir maturidade com o tempo. Então, são esses 3 pontos assim que, para mim, se você entender a lógica, a essência disso, você nunca mais vai ter dúvida de como estudar.
Estratégia é tão importante ou mais importante que o edital. Cada prova tem uma assinatura, né? Cada prova tem uma linguagem e isso vai refletir no jeito que você estuda. E o terceiro ponto é o estudo não é linear, ele é um ciclo de construção e reconstrução. Você estuda e esquece, estuda e esquece. E assim vai até você passar na prova. No mais é isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima.